Bom dia, nós estamos iniciando a nossa gravação, que é uma gravação que a ideia é ajudar todo mundo, que é uma ideia da gravação em cima da revisão que já estamos fazendo, ok? Então, gestão de cargos, remuneração e carreiras, vamos iniciar o nosso trabalho de revisão. Nesse slide que a gente já trabalhou falando sobre esse conceito, o que a gente quer nesse slide é que o aluno informe que cargos e salários, ou cargos e carreiras, é um instrumento, é uma ferramenta, tá? Que permite à empresa gerir, fazer gestão dos seus recursos humanos. Isso é que é importante. O que é gestão de recursos humanos? Na hora de contratar, na hora de movimentações horizontais, quer dizer, promoção horizontal, na hora de fazer as promoções verticais dos profissionais, tá? Um dos objetivos importantes é reter talento dentro da empresa. Essa é a ideia, tá? Então, o que está nesse slide que é importante realmente é prestar atenção nisso. É reter talentos e cuidar da ascensão profissional dos colaboradores, tá? Nesse slide, eu me lembro muito bem que a gente já chegou a conversar sobre isso, que eu falei que a gestão de pessoas depende da gestão de desempenho, que depende da avaliação de desempenho. Então, a avaliação de desempenho é sim a coisa mais importante, porque tudo depende de uma avaliação de desempenho. Então, quando você avalia o colaborador da empresa, você avalia qual é o resultado dele em relação às necessidades do cargo dele. Então, o que você faz? Você avalia se ele está atendendo às necessidades do cargo. Está atendendo às necessidades do cargo? Está pronto ou não está? O que falta? Então, a avaliação de desempenho é fundamental dentro da empresa para você tomar uma série de decisões. Em cima, ou acima da avaliação de desempenho, você tem a gestão do desempenho. Ora, gerir o desempenho já é pegar a avaliação que você fez desse colaborador, pegar esse resultado dessa avaliação e melhorar o desempenho do colaborador. É você pegar o plano dele de desenvolvimento individual e imediatamente iniciar um processo de treinamento, desenvolvimento, capacitação desse funcionário. Olha, quando você está fazendo isso, você está pegando uma avaliação, melhorando o desempenho dele e aí sim, você faz a gestão de pessoas. Gestão de pessoas, quando a gente fala, nós estamos trabalhando com pensar no trabalhador, na pessoa da empresa, como sendo algo indivisível. É gerir não só a parte técnica dos colaboradores da empresa, mas também gerir a parte comportamental. É prestar atenção no indivíduo como um todo, que tem vida social, que tem vida familiar, que tem aprendizado, desenvolvimento pessoal e tem aprendizado e desenvolvimento técnico, profissional dentro da empresa. Então, pensar o capital humano da empresa como um todo, tá certo? Nesse aí a gente fala de sistema de gestão de desempenho. Quais são os sistemas de gestão de desempenho? A primeira fatia da pizza, a gente fala em avaliação de desempenho, porque a avaliação de desempenho é o que existe de mais importante. Avaliar o desempenho é fazer algo extremamente importante, tá certo? Depois que você avalia, você vai treinar e desenvolver, que é a gestão do desempenho que a gente falou no slide anterior.
Então, treinar e desenvolver é treinar no aspecto técnico e desenvolver esse ser humano como pessoa também, o seu lado comportamental, o seu lado pessoal. Como eu disse, o homem é indivisível. Ele tem um componente social, um componente de aprendizado, um componente familiar e um componente de trabalho, de organização. Ora, e na gestão do desempenho, a melhor ferramenta é o plano de cargos, salários e carreira. Esse é o melhor plano que a gente pode colocar para o nosso funcionário. Tá certo? Bom, nesse slide a gente vai trabalhar a contratação em si, o desenvolvimento, climas, conflito e ambientes. Bom, a organização é um organismo vivo, como nós falamos. Ela depende da cultura, da visão, dos valores e missão, além da sua estratégia, sua própria estratégia de negócio. Para que isso seja entendido perfeitamente, precisamos dar valor a 3 satélites que a gente tem aí nesse slide, que é a contratação, o desenvolvimento, climas, conflitos e ambientes. A contratação é colocar pessoas dentro da cultura, da visão, dos valores e missão da empresa. A hora de contratar é uma hora realmente extremamente importante. Depois disso, depois que contrata, a gente tratar o desenvolvimento dessa pessoa. Desenvolvimento em todos os sentidos, tanto no sentido técnico quanto no sentido comportamental. E por fim, cuidar do clima. O clima interno é extremamente importante. Cuidar de conflitos. Sempre existem conflitos nas organizações e a gente precisa realmente estar atento à situação para a gente não deixar que os conflitos fiquem crônicos, tá? E os ambientes em si, não só o ambiente físico, mas o ambiente comportamental, que são coisas extremamente importantes. Olá, nesse slide a gente trabalha falando em que uma empresa que ela precisa de resultados, precisa de lucrar e precisa de crescimento. E ela só consegue isso por causa do patrimônio intelectual. O que é patrimônio intelectual? Patrimônio intelectual é a soma de tudo que as pessoas sabem dentro da empresa. Isso é patrimônio intelectual. Tá certo? Então, quando você junta tudo que as pessoas sabem dentro da empresa e junta com os processos que essa empresa tem, que são processos? Processo de fabricação, processo de venda, processo de gestão. Quando você junta isso, aí você realmente junta o patrimônio intelectual e os processos da empresa, aí você tem resultados, lucratividade e crescimento. Então, lucratividade, resultado, crescimento dependem do patrimônio intelectual e depende dos processos de vida da empresa. Isso determinado pelas competências. Nesse slide, nós vamos falar sobre as etapas de implantação da avaliação de desempenho. Todo o processo que você coloca dentro de uma empresa, você precisa trabalhar com um fluxograma, uma ação que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Então, só para a gente não esquecer, a maioria das coisas depende de uma descrição de cargo. Descrever os cargos é importante. Descrever o que as pessoas devem fazer dentro da empresa é importante. Por quê? Se você não consegue implantar nada se não tiver uma avaliação de desempenho. Porque você precisa dos indicadores das funções. Os indicadores das funções são uma coisa extremamente importante. E elas estão aonde? Na descrição de cargo. Tá? Ora, quando você tem os indicadores, aí sim você pode criar um formulário de avaliação de desempenho.
Esse formulário de avaliação de desempenho contém os indicadores da descrição de cargo. Quando você tem tudo isso pronto, comece a pensar na realização da avaliação de desempenho. Então, primeiro cria uma descrição de cargo, depois os indicadores que estão na descrição, depois o formulário de avaliação de desempenho que contém a descrição dentro dela. Está tudo pronto? Aí vamos treinar os gestores. Por que treinar? Porque gestores provavelmente não estão aptos assim para poderem trabalhar realizando avaliação de desempenho. Na maioria das vezes ele é um ótimo vendedor que virou gerente, é um ótimo contador que virou gerente financeiro, então ele precisa de ter treinamento. Aí depois que você treinou os gestores, divulga os objetivos. O objetivo da avaliação de desempenho é tratar de meritocracia, é para pagar melhor quem merece, é divulgar e dizer realmente é importante você realizar uma avaliação de desempenho, porque tudo dentro de uma empresa depende da avaliação de desempenho. Aí você vai e desenvolve políticas. Que políticas? Políticas salariais, políticas de gestão de pessoas. Então, depois que você realiza uma avaliação de desempenho, você tem que ter lá política de cargos e carreiras da empresa. A empresa terá seus funcionários promovidos, a avaliação de desempenho vai ser anual, coisa desse nível. Então, as etapas são essas e são muito importantes. As etapas de implantação de cargos e carreiras, que não é mais avaliação de desempenho, já é de cargos, salários e carreiras, tá ok? Também depende de uma descrição de cargo, depende de um comitê, todo mundo junto, tá? Normalmente gestores em comitê, para fazer o quê? Para fazer com que seja avaliado a complexidade de cada cargo. É isso que tem que ser avaliado. O quão complexo é cada cargo. Qual cargo é mais complexo do que o outro. Por causa disso, você sabendo isso, você acaba criando o início de uma tabela salarial. A tabela salarial você vai colocar o cargo e quanto paga para o funcionário. O cargo e quanto paga para o funcionário dentro da empresa. Tá certo? Aí você vai ter uma tabela com o cargo mais simples até o cargo mais complexo. Depois, você precisa fazer uma pesquisa de mercado e pesquisar o mercado para saber se o salário que tem lá fora está condizente com o que você tem dentro da empresa. Então, quando você vai fazer isso, você acaba descobrindo que existem cargos que você paga muito pouco dentro da empresa e que lá fora os concorrentes pagam muito mais. Talvez por isso o pessoal esteja indo embora. Então existe uma finalização da tabela aí, o fim da tabela, que é colocando realmente o salário médio do mercado dentro de cada cargo. Aí novamente, quando você tem uma tabela final, colocando a média dentro de cada cargo, que você distribui seus cargos nas faixas A, B, C, D, E, F, você pode voltar e desenvolver uma política de cargos e salários. Ou seja, se o cara foi bem durante o ano, ele passa para o nível B, passa para o nível C, ou ele sobe de posição dentro da empresa. Ok? Agora, mais à frente, nós trabalhamos as etapas para a construção de um plano de cargos e carreiras. Então, é muito importante comunicar, é muito importante colher informações, que são as atividades dos cargos, as competências de cada cargo, lista de nomes, salários, entre outros. Construção da descrição do cargo, como nós já falamos, que é feita conversando com o trabalhador no local de trabalho dele, ou fazendo um questionário, ou fazendo uma entrevista. E depois validar os cargos com a liderança direta. Então, para você construir um plano, nesse slide, o mais importante é a coleta de informações,
a construção da descrição do cargo. É o momento em que você demora algum tempo para ir lá, conversar com o funcionário e ver realmente o que ele faz e o que é importante no cargo dele. Tá certo? Validar com a liderança direta é, depois de prontos formulários, mostrar para o gerente e validar com ele, para ele dizer, não, é isso realmente, é o que o indivíduo faz e é isso que tem que ser cobrado dele. Tá ok? Avaliação dos cargos, construção de uma tabela salarial, pesquisa salarial, enquadramento do funcionário na tabela, modelo de carreira Y, promoção horizontal ou vertical e acompanhamento, que é a mudança de nível, critério criado na política. Aí o que a gente fala sobre isso? Ó, avaliar os cargos em comitê, como a gente falou antes, para ver qual é mais complexo, qual não é. Construir uma tabela salarial, fazer a pesquisa e agora sim, o que é importante nesse slide, enquadrar cada funcionário na sua faixa, conforme a avaliação de desempenho. O modelo de carreira Y, onde os cargos técnicos acabam ganhando salário equivalente aos cargos gerenciais, a gente vai ver mais depois. O importante nesse slide é você pensar que promoção horizontal é quando você anda horizontalmente com ele, faixa A, B, C, D, E, F, aumentando o salário dele a cada ano. E vertical é quando você aumenta o trabalhador de posição. Auxiliar, passa assistente, que passa analista júnior, pleno, sênior, tá ok? Então é essa mudança de nível que você cria na política e que você tem que seguir, que você tem que estar prestando atenção. Bom, o mais importante na gestão de cargos e salários, na essência, que está nesse slide, é o troço mais importante. O princípio mais importante da gestão de cargos é estabelecer o equilíbrio interno com o externo. Então é preciso haver um equilíbrio entre o que paga dentro da empresa e o que estão pagando lá fora. Porque no segundo parágrafo está escrito, a igualdade de condições é vista pelo empregado como uma questão de justiça. Quer dizer, se você não dá igualdade de condições tanto interno quanto externo para o trabalhador da empresa, ele se sente desvalorizado, tá? Até porque todos os profissionais que ocupam cargos de mesma natureza, com o mesmo nível, devem ser remunerados de forma igualitária. Aí cabe uma observação. É de forma igualitária, não é igual. Ele recebe dentro da faixa, do salário A da faixa, sei lá, R$ 1.800, até o salário D da faixa, que é R$ 2.200, o salário E, F, então ele está dentro da faixa, isso é igualitário, não pode ser igual. Se for exatamente igual por cada cargo, não adianta o cara trabalhar nem muito tempo na empresa, ele vai dizer, o que eu estou fazendo aqui nessa empresa? Eu já estou aqui há 10 anos e não ganho nada em cima disso. O equilíbrio salarial, então, nesse slide, o que é mais importante é a gente trabalhar o equilíbrio interno com o externo. Então, interno é essa igualdade na organização entre os cargos. Todo mundo trabalhar na faixa, tá certo? O equilíbrio externo é o salário da organização frente ao mercado de trabalho, tá legal? Então, o interno é dentro da empresa, da organização, e o externo é comparando dentro e fora da organização. Isso é que é equilíbrio salarial. E quais são as limitações de cargos e salários? São 3 limitações. Olha só, a primeira, ocorrência de injustiças e distorções salariais. Isso acontece que mesmo que você queira fazer da melhor maneira possível, você não vai conseguir ser justo o tempo todo. Tá? Deficiência da manutenção do plano de cargos e salários é uma deficiência natural que existe, porque com o tempo, qualquer dificuldade que a empresa tiver, ela vai tendo problema em manter esse plano funcionando. Tá? Aí o plano acaba não funcionando, acaba devagar, indo e acaba morrendo por dificuldade da empresa ou falta de gente para gerenciar esse plano.
E a geração de expectativa de aumentos salariais. É porque muita gente acha que cargos e carreiras, ou cargos e salários, é feito para dar aumento salarial para todo mundo. Quando o cara vê que deu 6 meses e ele não recebeu nada de aumento, que ele não está recebendo aumentos, ele vai dizer, para que esse troço se eu não recebo aumento? Ele começa a reclamar, tá? Realmente dizendo, o que, que eu vou fazer? Não existe nada importante, porque eu não estou recebendo aumento de jeito nenhum, tá certo? Bom, agora a gente fala das etapas de implantação do cargos e salário. Então, qual é a primeira coisa importante que eu considero nesse slide que vocês estão vendo aí? Ó? Definir se vai utilizar consultoria externa ou se apenas com RH. Muitas empresas preferem utilizar realmente consultoria externa, porque a consultoria interna tem um problema grande de aceitação, tem um problema grande de consideração, porque o grupo de diretores, o grupo de gestores, geralmente não acha que o RH é competente para levar à frente uma mudança tão grande quanto essa. O RH é sim competente, mas os gerentes não acham e a pressão é muito grande, muito intensa. E o RH não consegue trabalhar a implantação de cargos e salário. Agora, se buscar uma consultoria externa, é importante verificar o conceito no mercado. Tá ok? Avisando sempre que a atividade de implantação de cargos e salários ou cargos e carreiras é uma atividade de médio e de longo prazo. Então, com mais de um ano, com menos de um ano, você não consegue montar um sistema, implantar um sistema de cargos e de carreiras. Na segunda fase, gente, é a análise do cargo. Aquilo que a gente falou, existe um comitê, tá? Existe um comitê onde existem as descrições dos cargos, as tarefas, especificação dos cargos, requisitos, responsabilidades, esforços necessários e o título do cargo, que deve espelhar a atribuição do cargo. Deve ser escolhido um título universal. Então tem que escolher se você vai colocar operador 1, 2, 3, ou se vai colocar operador júnior, operador pleno e operador sênior. Tá? A terceira. Bom, vamos trabalhando aqui ó, as descrições de cargo. Na hora de você fazer uma pesquisa no cargo, você precisa saber qual a função ou cargo que vai ser analisado. Você tem que planejar que cargo que você vai analisar. Às vezes alguns acabam saindo, outros novos acabam entrando. Aí você vai escolher o método, que é ou entrevista, questionário, observação in loco, método misto. Eu acho mais importante a entrevista e a observação in loco, juntos os dois, que é um método misto realmente interessante. Você vai com o funcionário, vê o que ele está fazendo e faz uma entrevista perguntando para anotar. Tá? E vai identificar as pessoas que vão participar dessa etapa. Quem é que vai fazer isso nos setores? Recursos internos, externos, colaboradores, líderes e elaborar um programa de execução. A descrição de cargos ela é extremamente importante, nós já trabalhamos com ela, vale a pena lembrar, a missão do cargo é para que esse cargo nasceu, é importante isso. As principais atividades do cargo, que tem que ter uma linha do tempo, dizendo, primeiro ele faz isso, depois ele faz um soldador, primeiro ele recebe a ordem de serviço, depois ele prepara o material que vai soldar, depois ele prepara a máquina de solda e depois ele vai e realiza a solda. Essa é a ideia. Depois os conhecimentos, que são o conhecimento formal, que é o que ele está fazendo, né? Graduação ou graduando em economia. As experiências e conhecimentos específicos, que são curso de Excel, curso de oratória, curso de negociação estratégica, tá? E aí as competências comportamentais, que são competências importantes relacionadas com cada cargo.
A terceira fase, a fase de implantação, né, de avaliação dos cargos, ela avalia os grupos ocupacionais, define o comitê de avaliação, quer dizer, quais são os diretores e gerentes que vão estar juntos no comitê de avaliação. E qual é o método de avaliação que a gente vai fazer? Vai fazer uma reunião em que discute os grupos de cargo, primeiro os cargos operacionais, depois os administrativos, depois os cargos de liderança e gerenciais. A quarta fase, que é a pesquisa salarial, nós já falamos muito sobre isso, tá? É pesquisar o comportamento salarial dentro e fora da empresa. Então, o que você pesquisa e analisa para ver quais são as diferenças, para reduzir as diferenças da melhor maneira possível. Então você acompanha o salário praticado por outra empresa e busca alcançar os equilíbrios interno e externo com o negócio, que é extremamente importante. Guarda isso na cabeça, que é muito importante. Quando você faz a avaliação do mercado, a avaliação do salário entre as empresas, tem que ser empresa do mesmo tamanho. Então a sua empresa tem 1.000 funcionários, ela é de porte médio. Sim, você tem que trabalhar com empresas do mesmo porte, do mesmo tamanho, mesmo que sejam em outros estados. A quinta fase, que é a política salarial, que a gente fala em promoção horizontal, promoção vertical, que a gente já falou sobre isso, e reclassificação. Reclassificação é quando o setor do cara recebe incumbências e novas responsabilidades, porque trocou a máquina é diferente, uma coisa dessa que aconteceu, e a gente reclassifica o cargo do cara. É extremamente importante isso. A carreira Y, gente, que eu comentei com vocês, em que o lado direito, em que o coordenador, o gerente, o diretor, e do lado esquerdo você tem o analista sênior, o especialista, que são pessoas que têm cargos que não são cargos gerenciais puros, tá certo? São especialistas técnicos. Então você vê, hoje está ficando comum o técnico ganhar salário compatível com o salário do corpo gerencial. Então você tem um especialista ganhando a mesma coisa que um gerente de venda, tá certo? Aqui a tabela salarial é a última coisa que nós vamos falar agora, vamos voltar em outro momento, onde você tem os cargos, né? O cargo de auxiliar administrativo com 105 pontos, é o mais simples, e o cargo de analista financeiro pleno com 235 pontos, é o cargo mais sofisticado. Então você vê que existe uma diferença entre os dois. O crescimento vertical vai da direção do auxiliar administrativo para o analista financeiro e horizontal vai de A, B, C, D, E. Em algumas empresas até F, G. Um detalhe importante para a gente gravar é que na avaliação de cargo o objeto é o cargo, não é o seu ocupante. Então é muito comum no time lá que está compondo, né, fazendo o comitê, começar a dizer assim, mas o João, ele faz um trabalho excelente como motorista. Não é o João, o cargo é que importa. A gente tem que lembrar desse detalhe, até porque nós temos pessoas que estão nos cargos e que a gente precisa cuidar da vida dessas pessoas. A gente tem que ser justo. Então não pode avaliar a pessoa, elas são diferentes. A gente avalia. Na pesquisa salarial, as etapas são, gente, seleção de cargo que vai pesquisar. Então você bota o nome dos cargos, tal. Nas organizações que a gente vai fazer a pesquisa, organização tal, empresa tal, a gente faz um manual de consulta onde coloca que pergunta vai fazer, qual o tipo de cargo, com quem que a gente vai lidar. A gente faz uma espécie de manual de consulta, vai lá, coleta os dados. Normalmente isso é feito por uma empresa que a gente contratou, que é muito difícil a gente ter braço, assim, a gente ter competência
para poder ir lá e fazer uma pesquisa em todo o Brasil. É muito difícil, normalmente você contrata uma consultoria, tá? Aí sim, tabular os dados e colocar empresa A, empresa B, empresa C, cada uma paga tanto, o salário médio é tanto, quem pagou menos pagou X, quem pagou mais pagou Y. Aí analisa os resultados e faz uma devolução aos participantes, quer dizer, é muito importante isso. É quando você, depois que termina, ir para as empresas que fez a pesquisa, por exemplo, empresa A, está aí o resultado, empresa B, está aí o resultado, empresa C, está aí o resultado. Eles sabem que são A, B e C, mas ninguém sabe, você não dá o nome das empresas onde você fez a pesquisa salarial. É, na política de cargos e carreira, a gente tem alguns tipos de aumento. Ó, você tem aumento por promoção, você tem aumento por ajuste de salário, você tem aumento por salário de admissão, enquadramento de pessoal e progressão no empregado da faixa. Então, quando o empregado entra na empresa, você tem um salário de admissão. Depois você vai ajustando o salário dele e ele vai crescendo na faixa onde ele está. Então você tem aumento por promoção, você tem ajuste de salário quando está fora, você tem salário de admissão quando ele entra na empresa, você tem enquadramento de pessoal e progressão do empregado na faixa. O aumento por promoção é caracterizado pela mudança permanente de um cargo. Então, quando você promove o cara é supervisor, passou a gerente, aí aumentou os requisitos do cargo, esse cara é promovido por mérito a outro cargo e ele vai receber um outro tipo de salário. Já o ajuste de salário é um aumento de salário que não é por promoção e nem acordo coletivo. Tá certo? Acordo coletivo é aquele dissídio coletivo. Então, quando você dá um ajuste de salário para o trabalhador, sem ser por promoção ou acordo coletivo, você chama de ajuste de salário. Ah, vamos fazer um ajuste de salário do Marco Antônio. Ele vai sair de R$ 2.000 para 2.200. Ele está dentro da faixa, a faixa diz que vai andar de 200 em 200, sei lá, mas não é promoção nem é acordo coletivo. É um ajuste salarial no cargo. Aí, ó, o salário de admissão é importante, gente. A gente não pode deixar. Ó. Salário de admissão deve ser o ponto primeiro intervalo na faixa. Por exemplo, nem A, B, C, D, E, F. O salário de admissão deve ser o salário A. Salário A. Só se o indivíduo for um talento ou for uma negociação que você faz a contratação acima desse limite. Mas normalmente, tá, o salário é na faixa A. E depois ele vai crescendo de acordo com seu desenvolvimento. De acordo com seu desenvolvimento. E aqui fechando, a gente tem a progressão do empregado na faixa. O primeiro salário do trabalhador é o salário de admissão. O segundo é o salário quando ele passa na experiência. O terceiro, depois de 1 ano de trabalho. O quarto, depois de 2 anos. O quinto, depois de 3 anos. E assim sucessivamente. Isso depende muito da política salarial da empresa. Cada empresa tem um jeitão de ser, mas via de regra é assim que funciona. Tá? E é importante gravar essa sequência. A avaliação de desempenho, a gente precisa falar nisso, né, voltar. A gente tem uma descrição de cargo pronta e precisa falar de avaliação de desempenho. É isso aí, ó, uma ferramenta que compara o resultado do profissional com as necessidades do cargo que ele ocupa. Tá legal? Então, o que é avaliação de desempenho? É uma ferramenta que visa comparar o resultado do profissional com as necessidades do cargo que ele ocupa, dando foco aos desvios e otimizando a correção. Isso é avaliação de desempenho. Na metáfora da árvore, a gente coloca a questão das competências, né? Então, você tem conhecimento, habilidade e atitude, que é o chá. O chá a gente fala de
Atitudes, que é a raiz, que é o nível de motivação, de comprometimento e interesse. O conhecimento, que é o tronco, as informações, os procedimentos, e as habilidades, que é o que o trabalhador faz com o cargo, ou seja, colocar fruta na árvore. Essa é a ideia. As competências podem ser técnicas e comportamentais. Esse conceito é extremamente importante e não pode ser esquecido, tá? Competência técnica é conhecimento e habilidade em técnicas ou funções específicas. É o que o cara aprende, como é que solda, como é que ele paga uma duplicata. Isso é técnico. E comportamental é toda atitude e comportamento compatível com as atribuições a serem desempenhadas. Então é outro negócio. Competência comportamental é habilidade, força, proatividade, agilidade, disciplina, tá bom? Já as competências empresariais, a gente fala assim, ó, organizações bem-sucedidas, é, ela é o resultado, a competência empresarial é o resultado, né, das competências individuais. Quer dizer, quando você soma o resultado das competências de cada pessoa, aí você dá o resultado da organização. Ou seja, a organização é a soma das pessoas. Se ela tiver pessoas fracas, mal treinadas, mal desenvolvidas, ela vai ter competência empresarial fraca e mal desenvolvida. Nas competências que a gente fala em alinhamento de gestão ou alinhamento estratégico, nós levamos em consideração a estratégia, o vivam e a cultura. O que é isso? O que é isso? Estratégia da empresa, que é qual é a estratégia que essa empresa aplica, qual é a visão, os valores e a missão da empresa e qual a cultura que a empresa quer. Então, o sistema de gestão por competência está baseado na estratégia, na visão, missão, valores e na cultura organizacional. Terminando aqui essa fase, a gente diz que competências individuais estão relacionadas com a qualificação das pessoas, das capacidades das pessoas, das habilidades e das atitudes. Com isso, nós finalizamos esse primeiro trecho da nossa aula e vamos fazer revisões sempre que isso for um negócio necessário, uma coisa necessária. Ok?